Meus queridos, para nós entendermos determinados contextos do que aconteceu no mundo, é preciso que nós possamos entender não o contexto em si, mas o que está por trás desses contextos relacionados à história. E nós temos estudado durante esse trimestre, na abertura da lição, temas maravilhosos, grandiosos e relevantes concernente às maiores guerras da história da humanidade. E nós tivemos uma grande guerra, nós tivemos as 10 maiores guerras da história da humanidade. E podemos dizer, a oitava, nona pior guerra da história da humanidade foi exatamente a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra ela teve consequências desastrosas para a história da humanidade. Se você observar, ela vem no contexto do século XIX, ela aconteceu ali no século, a partir de 1914 até 1918 do século XX. Mas o que estava por trás dela eram os acontecimentos existentes no século XIX, foi exatamente o imperialismo europeu. A Europa passou a disputar a África e a Ásia palmo a palmo, os territórios, a riqueza desse continente, escravizou, matou, saqueou esses continentes. E essa briga ao transformar a África e a Ásia em uma coxa de retalho, a Europa ela passou agora a disputar entre si. E essa disputa territorial, ela vai se tornar grandes dimensões. E foi exatamente o assassinato de Francisco Ferdinand, que era um político importante naquele contexto da Áustria. Quando ele foi morto, esse foi o estupim da guerra, mas ele não foi o fator determinante da guerra. O fator determinante da guerra foi exatamente o quê? Foi a disputa territorial, a disputa econômica, a disputa social que a Europa empreendeu contra o continente africano e o continente asiático. E meus queridos, então houveram as alianças, a Tríplice Entente, a Rússia, Inglaterra e França estavam juntas. E a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e a Itália também estavam juntas. E o avanço tecnológico produzido nesse conflito, ele foi imenso, né? Ele foi determinante para que eles pudessem testar as suas armas e para que assim eles pudessem demonstrar quem tinha mais força, quem conseguia consolidar mais território dentro da África e dentro da Ásia. E nesse contexto, a guerra ela teve 3 fases. De 1914 a 1915, a primeira fase. A segunda fase, de 1915 a 1917. A terceira e última fase, de 1917 até 1918. Então, o que esteve no bojo da Primeira Guerra Mundial, as táticas de guerra, os soldados de guerra, o conflito entre esses países, disputando a força, medindo força entre si. E todo esse contexto que nós analisamos dessa guerra, o que é que nós poderíamos dizer, meus queridos? Quase 70 milhões de pessoas morreram nesse conflito. Esse conflito ele foi um conflito que ganhou dimensões mundiais, que atingiu o mundo todo. Esse conflito trouxe consequências. Foi a maior mortandade da história da humanidade acontecida. O terror da guerra, a insanidade da guerra, isso nós precisamos combater e criarmos, e estimularmos e trabalharmos por uma cultura de paz. E que Deus continue nos abençoando sempre. Feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Vem comigo nesse estudo, compartilhe o nosso canal, dê um like e se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar coisas boas, coisas maravilhosas na minha vida e na tua vida. Hoje nós vamos à 10ª lição, que tem como título Espiritualismo Exposto. E nesse contexto, o verso bíblico para que nós possamos abrir o nosso debate, a discussão, a aula de hoje, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vem comigo na leitura. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse, para mim, é um dos textos mais importantes, mais relevantes das Sagradas Escrituras. Esse texto fala de esperança no segundo advento de Cristo. Fala também da imortalidade da alma condicional à volta de Jesus, a estar escrito no livro da vida, aceitar a graça de Cristo, a ressurreição dos justos. É um texto que faz com que a gente reflita que nós haveremos de sim adquirir a imortalidade quando Jesus Cristo voltar, e se tivermos direito à salvação que hoje está aberta para todos nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Paulo diz, porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ser fiel, diz Apocalipse, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Também no Apocalipse diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E meus queridos, a imortalidade da alma é um dos temas mais antigos abordados nas Sagradas Escrituras, e ele permeia praticamente os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, ou seja, os 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas é essencial lembrar que Deus e o diabo têm afirmações diferentes sobre esse tema que é tão importante e que é relevante. Primeiro, Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, disse ao casal, Adão e Eva, aqui está a árvore da ciência do bem e do mal. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. Satanás, ele vem e diz, certamente não morrerás, em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Quem está com a verdade, Deus ou Satanás? Se eu acredito na imortalidade incondicional da alma, eu estou dizendo que Satanás ele tem razão, porque ele diz, certamente não morrerás. Mas se eu acredito na imortalidade condicional, eu estou de acordo com aquilo que Deus diz, certamente morrerás. E portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, Adão e Eva escutaram as duas afirmações, mas ao atenderem a voz da serpente, trouxeram para o mundo o pecado. E assim como a Bíblia diz, Paulo ele diz na carta aos Romanos, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então nós saímos de uma condição de imortalidade para uma condição de mortalidade. E o que é que nós devemos fazer para adquirirmos a imortalidade da qual nós perdemos no Jardim do Éden? É exatamente isso que nós iremos entender e compreender no contexto dessa lição. Primeiro tópico da lição, as consequências mortais do espiritismo. O sincretismo entre o cristianismo e o paganismo fortaleceu a crença na imortalidade da alma. Porém, a Bíblia afirma que os mortos, eles não têm consciência, porque lá em Eclesiastes diz que os mortos não ouvem, não falam, não sabem de coisa nenhuma, a sua memória já é entregue ao esquecimento, e eles não têm parte alguma nesse século. Com base no capítulo 9 do livro de Eclesiastes, o que é que eu e você precisamos compreender? Que os mortos eles não têm consciência, não têm lembrança de nada, e eles não têm sentimentos. Meus queridos, apesar de todas as advertências feitas por Deus, boa parte das comunidades cristãs ainda hoje aderem o conceito antibíblico, um conceito que vem do paganismo. Se você entender e estudar todas as culturas antigas pagãs que existiam na história da humanidade, dos primórdios da história da humanidade, todos acreditavam na imortalidade da alma. O Egito, ele embalsamava os seus faraós, acreditando na imortalidade da alma, colocava todos os seus bens, colocava até a alimentação, acreditando na vida para além da morte. É só analisar o contexto dessas culturas e desses povos e das suas histórias desses povos no passado, desde a antiguidade. Depois sincretizou, o cristianismo pegou, assim como Roma pegou todos os elementos da Grécia, da mitologia grega, do paganismo grego, todos eles passaram, Roma absorveu, depois com a conversão do imperador
Constantino ao cristianismo, todos esses elementos vindos da Grécia, passando por Roma, foram incorporados ao cristianismo após a conversão de Constantino. E nesse sentido, foi muito difícil, e é muito difícil lidar hoje com uma cultura muito antiga, voltada à crença da imortalidade da alma. Ela foge àquilo que é ensinado, àquilo que é explicitado nas Sagradas Escrituras. Segundo tópico da lição: morte no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem vários eufemismos para se referir à morte. Entre eles, os mais comuns são os seguintes: descansar com os pais, dormir o sono, reunir-se com os antepassados. Se você analisar esses eufemismos que ocorrem, nenhum desses eufemismos passa a ideia que existe vida após a morte. Esse sono será interrompido após a ressurreição. Eu não posso entender, porque se a gente permeia a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, ela não permite isso. Voltando a dizer, a gente lê lá em Eclesiastes que os mortos não ouvem, não falam, não sabem de coisa nenhuma, a sua memória já entregue ao esquecimento, e eles não têm parte alguma neste século. E Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. E Deus, ele foi claro também lá no Jardim do Éden, quando ele diz uma coisa interessante: no dia que derem comer, certamente vocês vão morrer. Então a morte é uma condição que o ser humano adquiriu após a entrada do pecado do mundo. E só teremos o direito à imortalidade quando Jesus Cristo voltar, se nós verdadeiramente hoje abraçarmos a graça de Deus que há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, nenhum desses eufemismos, descansar com os pais, dormir o sono, reunir-se com os antepassados, ele traz para a gente a ideia de vida após a morte. Nem mesmo o Novo Testamento também não dá ideia. Mesmo as parábolas que dão ideia, que pode até o indivíduo ter ideia que fala da vida, como a parábola do rico e Lázaro, ela tem um outro sentido, tem uma outra conotação, da qual Jesus ele explicou aquela parábola. Nesse sentido, quando a gente estuda a questão da morte no Novo Testamento, mantém a metáfora do sono. Assim como o Antigo Testamento falava do sono, no Novo Testamento também fala. Jesus, quando curou a Lázaro, ressuscitou Lázaro, nosso amigo Lázaro, ele dorme. Entendeu? Então veja que a morte é comparada a um sono. Isso se amplia ao mostrar que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa ressurreição e nos dá esperança. E uma coisa interessante que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é interessante a nossa análise: se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, a certeza da ressurreição, ela só vem porque Cristo ele ressuscitou. E se Cristo ele ressuscitou, essa é a convicção que nós temos. E esse fundamento da ressurreição de Cristo, que é explícito no Novo Testamento, ele nos dá esperança de quê? Da justificação, da segunda vinda, da ressurreição e da vida eterna. Somente Cristo, ele é detentor da imortalidade, e ele vai conceder aos seus filhos. Mas hoje, se eu e você nós morrermos, nós vamos descansar no pó da terra. A morte, como já dito, ela é comparada ao sono. Eu não vou, ao morrer, eu não vou para o céu, nem vou para o inferno. Muitas pessoas dizem: fulano partiu daqui, mas ele está melhor. Fulano foi muito ruim, foi para o inferno. Não, de maneira nenhuma, a Bíblia não nos diz isso. Note que quando Jesus foi crucificado na cruz, Jesus disse ao ladrão: na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Algumas versões trazem: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não, naquele dia Jesus não foi para o paraíso, no dia que ele morreu. É tanto que quando Jesus ele apareceu, as mulheres, aí uma foi tocar em Jesus, Jesus disse: não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Então entendamos bem esses contextos para que nós possamos entender bem essa doutrina e nós não entrarmos no engano do espiritualismo e do espiritismo, que traz determinados contextos referente à vida após a morte, referente à imortalidade incondicional. A mortalidade, a imortalidade, ela é condicional a nós permanecermos
obedientes ao Senhor e nós recebermos do Senhor no final a vida eterna. Até porque Paulo, ele diz que esse corpo mortal, lá em 1 Coríntios capítulo 15, esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade. Veja, nós haveremos de ter a imortalidade quando Jesus Cristo voltar. Hoje nós não somos imortais. Ao morrermos, nós vamos para o descanso. E depois desse descanso, quando Cristo voltar, é que vai ocorrer a ressurreição dos justos. Convido você para que você entregue sua vida a Deus, para que você conheça a Bíblia Sagrada, para que você possa carimbar o seu passaporte na vida eterna. Isso é o que é mais maravilhoso, isso é o que é mais interessante. Somente Cristo, Ele é o detentor da imortalidade, e Ele vai conceder aos seus filhos a imortalidade. E nos últimos dias, um outro tópico da lição é o espiritualismo nos últimos dias, parte 1. Satanás é um exímio usurpador, enganador, traidor, aquele que quer iludir a gente com falsas verdades para que a gente se engane e caia nas suas armas. Uma das principais estratégias do inimigo é enganar, porque o diabo, a Bíblia diz, ele é o pai da mentira. Em algumas de suas maiores contrafações, ele tentou imitar os profetas, imitação de milagres, imitação de Cristo. Satanás, ao longo da história, ele tentou lá com Saul, se você ver no Antigo Testamento, ele tentou aparecer como se fosse o profeta Samuel, mas não era o profeta Samuel, era o próprio Satanás, porque Deus, ele condenou a necromancia, falar com os mortos, era condenada a pessoa que falava com os mortos, naquele contexto do povo de Israel. Satanás, nos últimos dias, ele vai tentar fazer milagres. Se possível for, a Bíblia diz, vai enganar até os próprios escolhidos. Nós não estamos aqui nesse mundo por causa dos milagres de Deus. Nós estamos aqui, nós não entregamos, melhor dizendo, nós não entregamos a nossa vida a Deus por causa dos milagres que Ele pode fazer, curar a gente da doença, arrumar um emprego, tirar a gente da dificuldade. A gente se entrega a Cristo para recebermos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação dada por Ele. E como prêmio, o Senhor poderá nos dar a cura da doença, trabalho, segurança, proteção nesse mundo escuro de erro, pecado e morte. Então, meus queridos, a nossa única salvaguarda contra os enganos de Satanás, eu diria para vocês, é a palavra de Deus. A Bíblia diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso aí eu e você precisamos entender. No Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz da palavra de Deus também algo maravilhoso, que a palavra de Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É com a palavra de Deus que nós poderemos nos defender contra os enganos, contra as mentiras de Satanás, estarmos protegidos e preparados para os dias finais da história deste mundo. É o quinto ponto da lição e último, espiritualismo nos últimos dias, segunda parte. Satanás tentará de tudo para que as pessoas não obedeçam a Deus, para que as pessoas não acreditem naquilo que a Bíblia ensina, para que as pessoas acreditem em si mesmas, para que as pessoas acreditem em falsos profetas, em falsos ministros, enganadores, lobos com peles de ovelhas. Fará imitações de coisas sobrenaturais para distanciar as pessoas da Bíblia. Quantos falsos milagres não existem por aí? Se a gente resgata um pouco na história das pragas no Egito, naquele contexto, cada vez que Moisés apresentava um milagre, Satanás tentava imitar, né? E Deus, ele vai mostrando que o seu poder é maior do que o poder de Satanás. Ele vai mostrar que Satanás é o enganador, que Satanás é o pai da mentira. Falsos ensinos, falsa santidade, o falso retorno da volta de Jesus. Esse Satanás, a Bíblia diz, vai tentar maquiar o segundo advento de Cristo. E nós precisamos estarmos preparados, atentos, com muita comunhão com Deus, com muita segurança na palavra de Deus, para não sermos enganados. Sinais, maravilhas, milagres, filosofias, crenças adaptáveis, líderes carismáticos, eu vi outro dia uma filmagem
ele levitando da igreja, fazendo com que as pessoas caiam na igreja, chamada igrejas do cai-cai, hipnotizando as pessoas da igreja. Além disso, a contrafação final de Satanás será a personificação do corpo de Jesus Cristo, no segundo advento de Cristo. Se eu e você não tivermos comunhão com Deus, meus queridos, nós seremos enganados. Cuidado para não ser enganado, cuidado para não ser instrumento nas mãos de Satanás, para que eu e você não sejamos brinquedos na mão de demônio. Meus queridos, a nossa única salvaguarda é a palavra de Deus. E o que eu poderia dizer a vocês? Muito cuidado, vida eterna só em Cristo Jesus, quando Ele voltar com poder e grande glória. Hoje nós temos a esperança. Quando Jesus Cristo voltar, esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade. E quem está dormindo no pó da terra tem a esperança da ressurreição e também da imortalidade. Didaticamente, estamos explicando para vocês para que nós possamos entender aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos assegura, aquilo que a palavra de Deus nos garante. E guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você entendeu? Então, meus queridos amigos, então faça bom propósito no seu coração, faça bom propósito na tua vida. Que Deus, Ele te abençoe, que Deus, Ele te ilumine, que Deus te fortaleça, que Deus te dê força, mas que Deus te dê uma mente para que você possa entender as Sagradas Escrituras através do poder do Espírito Santo, atuando na nossa mente, atuando na nossa vida, para que assim nós possamos estarmos com a mente aberta para compreendermos as verdades reveladas na sua palavra. Deus nos abençoe, tá certo? Muito obrigado por mais uma vez nos assistir. Convido você neste momento a fecharmos os olhos e orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma lição que ora está terminando, essa lição desta semana, a recapitulação dela nos faz entender, Senhor, que a imortalidade está condicionada a nós sermos fiéis até a morte, a quando Jesus Cristo voltar e nós recebermos essa imortalidade. Dá-nos a segurança e a garantia e o poder do Espírito Santo para que nós possamos compreender. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar. Vem comigo no nosso canal. Que Deus continue te abençoando sempre. Que Deus te ilumine. Que Deus cuide de você, da sua família, do seu trabalho. Cuide dos seus negócios. Cuide da sua casa. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.